Podcast CDL+. Hoje na bancada, o meu vice-presidente, Ralph, e aqui o presidente da CDL Jovem, Arthur. E o nosso convidado de hoje, Ciro Rangel Neves. Acho que tem bastante história boa para te ouvir aí, tá? Ciro, muito bom ter você aqui com a gente aqui nessa bancada. E esse podcast CDL+, é o seguinte, a gente começa com o CPF, começar a saber da sua vida, como é que foi, como é que você começou, se estudou, se não estudou, se foi direto trabalhar, a gente quer saber disso aí tudinho. E depois a gente vai chegar no CNPJ, tá bom? Ótimo, prazer estar com vocês, esse convite maravilhoso, 3 pessoas especiais, é um prazer para mim. Muito bom. Ciro, primeiro conta pra gente como é que começou essa história de você. Seus pais, é você mais um irmão e uma irmã, não é isso? Sim, são 2 irmãos e uma irmã. Então, aí já desde novo você pensava em seguir o trabalho do seu pai ou não, assim mais ou menos? Como foi isso aí? Assim, desde novo eu sempre gostei, sempre admirei o que meu pai faz, sempre gostei de vendas e sempre vendi, na verdade. Eu já fiz miçangas, eu fazia bazar das minhas roupas, eu morava em condomínio, então eu juntava o pessoal mais novo, quando não cabia mais em mim, eu vendia as roupas para eles, pegava o dinheiro, comprava outra roupa, então sempre gostei disso, sempre esteve em mim isso. Já teve um tio no comercial. E é mais sempre eu estudava. O pai botou uma meta, vamos fazer uma faculdade, você quis estudar também primeiro, tinha uma meta, né? Na verdade, eu nunca gostei muito de estudar. Sempre dei trabalho nesse assunto. Nunca tive dificuldade com estudo, mas era aquele malandrão. Então, assim, Era o time da cola, mais ou menos? era Não? o time de matar aula, de pular muro, de colar. Ainda bem que eu não estudei com você. Mas chegava no final, na hora da recuperação. Podia ficar em 5 matérias de recuperação, eu ficava lá nas 5. Mas era garantido que ia passar. Mas era garantido que no final eu dava aquele gás e conseguia passar sempre. Nunca fiquei em independência, nada disso. Era mesmo a malandragem durante o ano para ficar naquela última semana estudando e poder passar. Então sempre fui desse tipo no estudo. Inclusive já algumas vezes pedi, pai, eu quero parar de estudar porque eu quero trabalhar, meu negócio é trabalhar, eu gosto é disso. Enfim, ele nunca deixou, corretíssimo, e agradeço ele por Antes isso. de faculdade, você nunca teve um trabalho. Você tinha isso, vendia roupa, já assistia no comercial, mas não tinha tido nenhuma experiência comercial, assim, de loja, de ter uma loja, nada disso antes, não. Eu fiz a etapa normal da escola, me formei, Ah, e a partir daí comecei a cursar administração. uhum. Aqui em Campos? Aqui em Campos, no Licença, e ao cursar administração, trabalhava na parte do turno da manhã e da tarde e estudava à noite. Aí comecei a vida Foi o profissional. primeiro filho que foi trabalhar com os pais? Sim, os outros 2 hoje são médicos já, Aham. e o terceiro está cursando medicina. Então, É meu o pai, normal, né? Mais normal. É Ciro, né? meu pai sempre incentivou a gente, eu acho que é uma paixão dele, era um sonho, não sei, ele sempre incentivou a fazer medicina. Ele me pediu, assim, muito, vai fazer medicina, filho, vai fazer medicina. Eu falei, não, pai, não é o que eu quero, não é o que eu gosto. Ah. E engraçado, porque meus irmãos, meu pai incentivou, mas partiram dele sem a vontade. E é uma coisa assim, talvez seria a minha última profissão, entendeu? Porque eu não consigo nem ver sangue. Eu também não tenho habilidade nenhuma com medicina. Meu filho fez medicina, formado, trabalho. Mas eu também não tenho habilidade nenhuma com medicina, nem guardo doença. A pessoa vai me explicar, ouço mais o cabelo, me perguntar depois, não sei nada que falou da doença. Verdade. Meu pai quer mostrar a cirurgia do meu irmão, corpo aberto, eu falei, calma, não quero ver isso não, cara. Nesse processo importante que você citou aí da faculdade, né? E trabalhar. A gente vê vários casos nesse processo sucessório. Às vezes a pessoa que só entra realmente depois que se forma, porque estuda fora, como foi até meu caso, né? Que eu estudei fora e depois que eu fui para a associação, iniciar a associação, você foi balanceando, né? O Arthur também foi no mesmo caso seu, que trabalhou e estudou junto. Como é que foi para você esse processo, assim, de teoria, prática? A teoria, ela te deu base? Não, nenhuma. Como é que... Conta um pouquinho pra gente aí. Foi muito bom de verdade. Eu acho que eu tive a teoria na faculdade e eu tive um grande professor na prática que foi meu pai. Então, desde o início eu trabalhei com ele. Passei por várias etapas dentro da loja, vou até contar isso um pouquinho que eu acho legal. Isso é importante. A preparação que meu pai fez para eu chegar onde eu estou. E então eu levei muita experiência do dia a dia que eu tive no trabalho para dentro da faculdade, com estudos de caso, por exemplo, e levei muita teoria também da faculdade para testar no trabalho. É claro que algumas coisas a gente conseguia fazer, outras não, enfim, mas eu consegui ter essa, foi bem importante Foi para mim. produtivo, então, Muito, essa muito. troca, né? Bacana. Aí quando você foi para a loja, você passou por todos os setores, por exemplo, balcão, Isso ou já é- foi direto, o filhinho do papai era o gerente. Não, engraçado, assim, meu pai, hoje eu entendo muito o processo que ele fez comigo e quero fazer isso com meu filho também, caso ele queira seguir a mesma profissão. Então, assim, na verdade, ele nunca deixou eu parar de estudar, ele sempre colocou isso como um compromisso para mim, porque eu era do tipo que se deixasse eu ia querer só trabalhar.
Eu agradeço a ele por isso, porque hoje eu vejo a importância do estudo, sabe? Eu acho que fazer as coisas só na força de vontade, eu acho que é muito vago, eu acho que tem tudo para dar errado. Às vezes dá certo, mas tem mais para dar errado do que certo. Então, eu acho muito importante a parte do estudo, a parte da teoria também, saber aplicar isso no negócio. E esse tipo de estudo você gostava? Porque você falou na época do ensino médio que... Como é que foi na faculdade você também, essa aplicação da teoria, que é uma área ligada ao que você trabalhava, como é que foi? Você gostava de participar? Já aí, quando já ia para minha área, era uma coisa que eu gostava. Então, assim, hoje eu me vejo fazendo cursos, hoje eu me vejo falando sobre a minha área. Sobre Você o que mesmo já busca isso hoje em Sim, dia. sobre o que eu tenho interesse, sabe? E eu entendia, na verdade, a minha mentalidade era que aquilo que eu estava estudando ali, física, química, biologia, que aquilo ali não ia servir para mim. Então, eu ficava... Agora, matemática eu gostava, e hoje, quando a gente fala de curso de empreendedorismo, quando a gente fala de curso voltado para administração, para marketing, são coisas que me interessam. Porque são coisas que eu aplico, que eu vivo isso, entendeu? Então, o bom desse paralelo que é feito, né, é que a gente passou mais ou menos pela mesma coisa, de fazer faculdade enquanto trabalho. É se você olhar uma matéria, você olhar o quadro, aí você passa, não, mas eu já faço isso, ou meu pai já faz isso há tanto tempo, esse que é o nome que se dá, você começa a ver realmente que a teoria nada mais é que alguém pegou aquela prática ali que é feito já há 1000 anos. E existe um nome para aquilo. E existe um nome para aquilo. E a gente já faz há anos, só que não sabia o nome. É tão bom quando há uma identificação, como ele falou. Quando ele estava no outro ensino, aprender tabela periódica, regras, tá? E aí, de repente, quando ele faz administração, tem tudo a ver com o que ele faz. Né? Por isso que é tão bom quando o ensino coincide com o que você quer na sua vida, né? Com o seu pensamento. Que aí o trabalho não se torna trabalho, nada se torna complicado, né? Se torna muito melhor isso aí quando você tem uma identificação. E faz né? até esse paralelo, assim, porque aqui acho que a gente tem que também expor nossa opinião. Isso nos faz refletir muito sobre o ensino básico, fundamental, que a gente aprende, como o Ciro falou, muita coisa que não aplica em nada, não aprende a fazer... Os afluentes do Rio Amazonas, do lado direito. E assim, educação financeira é uma coisa que é básica para o país todo, a gente não vê, não é obrigatório, não sei se agora enfim, mas... Muitas coisas que deveriam ser, que deveriam ensinar, não são ensinadas. Exatamente. Hoje a gente já trouxe até junto com o Sebrae para o ensino o empreendedorismo. A pessoa já desde nova aprender até economizar, como é que faz para comprar, como é que faz para economizar, o que deve comprar para casa. Então isso tudo já ensina agora desde o ensino. E é muito interessante, nós não pegamos nada disso, né? Não. É até uma, realmente, você falou, muitas das vezes, por exemplo, a gente está com o Ciro aqui, da barbearia, uma das mais conhecidas da cidade. Mas muitas vezes o cara lá no colégio público, ele já corta o cabelo dos coleguinhas dele, mas ele não sabe fazer negócio daquilo. Ele não sabe precificar, ele não sabe custo das coisas, quanto é que custa o tempo dele, quanto é que custa as ferramentas que ele está usando ali. Então, trazer o empreendedorismo para a escola, eu acho que é Você bem chegou importante. na barbearia, mas a gente está na loja de tinta Agora ainda. a gente vai voltar para a loja de tinta primeiro. Vamos voltar para a loja de tinta aqui, vamos situar aqui. Vamos botar o caminho certo. O primeiro negócio era a loja de tinta, né? Vamos lá. Aí, loja de tintas. E aí eu entrei lá com 17 anos. Aí pintava o set, pintava o cara. Não, foi legal, porque meu pai, a gente na época tinha 3 lojas apenas, uma em Goitacazes, outra em Guarulhos e a outra matriz que era no centro. Já era aquela época que a pessoa podia escolher a cor, mandar fazer a tinta na Sim, máquina? já tinha, já. Você pegou essa evolução já tinha. Você tem 15 anos, 16? Já tem 14 anos já. 15 anos já que eu tô isso. trabalhando. E aí ele me mandou, 6 primeiros meses fui para a loja de Goitacazes, que era a menor loja. Então eu comecei lá. Engraçado, porque nessa época eu já tinha carro, mas ele me mandava de ônibus, eu ia e voltava de ônibus, eu trabalhava uniformizado, como todos os outros, e ali eu comecei aprendendo muito. Então, 6 meses onde eu trabalhei ali, arrumando estoque, eu comecei a aprender sobre tinta, aprender técnicas de venda, eu comecei a aprender um pouco sobre o que era empresa, sobre o que era tinta, sabe, na prática. Então, 6 meses atuando ali, indo, voltando de ônibus. Balcão, atendimento, recebimento, Tudo. se participou. Arrumação de depósito, balanço, contagem de mercadoria, recebimento de mercadoria, liberação de entrega. Participei de tudo isso. Isso é muito bom. Eu também tive um aprendizado assim, dessa forma. Me botou numa loja afastada para poder aprender isso aí. E a gente vê, até nos dias de hoje, né? A gente vai trazer um funcionário novo para nossa empresa. Eu acho que o melhor lugar de treinamento é ali na expedição. É isso aí. Porque o cara vê tudo, aprende a relacionar nome com o que é, porque realmente a faculdade vai te dar uma bagagem.
mas você está no balcão da loja, no chão ali, é outra história, né? Você Sim, é o dia a dia. aprende A tudo. vivência. Balcão é tudo, né? Você tem contato com a pessoa, você tem que ter saída, você tem que saber responder e tudo. Eu tenho até um amigo que na hora que ele vai contratar, ele vai para bons hotéis e vê o cara do balcão, como é que ele atende, e procura roubar o cara do hotel para trabalhar na empresa dele. Porque o cara que trabalha no balcão, ele tem que ter saída para tudo. Aí é uma pessoa ignorante ou uma saída, como é que ele vai fazer? Então, realmente, balcão é isso aí tudo. Aí a loja de tinta você entrou. Aí quando você já está nessa parte de administração, você já começou a tentar mexer, mudar um pouco a linha do seu pai, ou você seguia a linha que era dele de administrativa e ele não aceitava sua participação? Como é que foi essa entrada sua? Então, deixa eu só finalizar essa parte do começo meu, porque eu fiquei 6 meses em Goitacazes e não parou por aí, não. Aí depois fiquei mais 6 meses na loja de Guarulhos. Então, mais 6 meses indo e voltando de ônibus, cumprindo horário, uniformizado, trabalhando como os outros e ganhando comissão. Ou seja, eu só ganhava o que eu produzia. E isso me dava um ânimo muito grande também, porque você, né, novo, querendo ver dinheiro, então você queria vender, eu dormia, sonhava com tinta. Eu não queria fazer horário de almoço, porque minha produtividade era o dinheiro que eu iria ganhar. Então, também foi... Segunda passo, loja de Guarulhos. Terceiro passo, fui para a Matriz, é onde tudo acontece, é onde é o maior número de funcionários. Nesse período você estava em que fase da faculdade já? Eu já estava no terceiro para quarto período. Então, comecei ali no balcão vendendo também. Depois do vendendo, eu fui para ser subgerente, na verdade, ser o assistente do gerente. Então, observei ele trabalhando durante 2 anos ao lado dele, para depois assumir a gerência, enfim, hoje administrar a empresa. Então, passei assim, na verdade eu não cheguei, esse aqui é meu filho, vai trabalhar aqui, vai mandar em você agora, não. As pessoas passaram a me respeitar porque eu passei por processos e elas viram também que eu estava ali sendo capaz do que eu estava fazendo e não Você chegando... tinha autoridade, você tinha conhecimento. Do que você tinha... E eu conquistei o respeito, na verdade, entendeu? Não foi imposto que eles teriam que me respeitar, foi gradativamente. Foi natural, né? Natural. Porque você soube lidar desde o início com isso. Né? Soube buscar, né? Exatamente. Porque também ele podia começar lá e às vezes não corresponder. E às vezes só subir de cargo no tempo e não na produtividade ali. E gostou, né? Ele gostava daquilo ali. Sim. Já tinha um ânimo. Até tinha uma arrecadação melhor que seus irmãos. Seus irmãos estudavam e você tinha dinheiro. Eu bancava eles. Eu brinco isso. Estuda direitinho, manda as notas boas, porque senão não vou liberar o dinheiro aqui, não. Tinha uma dúvida aqui, é que praticamente todo mundo é mais ou menos empresa familiar aqui. E lá na sua empresa familiar, a gente sabe que são 2 irmãos. Sim. Seu meu pai e meu Santo tio. E Homero. E além deles, ele também tem filho, o Homero também tem filhos, como seu pai tem filhos. Como que é essa? Cada um tem um setor, é isso? Resolve dessa forma? Sim. A gente tem algumas regras, né, internas que foram criadas e os setores são divididos sim, onde cada um tem a sua autonomia no setor. E a gente também tem teto salarial. Então, assim, a gente criou isso para não ficar cada hora um ganhando mais do que o outro, tem um teto, um limite e depois participa da divisão de lucros. Entendeu? Assim a gente achou... para não inchar a empresa com custo, entendeu? Eu quero ganhar tanto, fulano ganha tanto, porque que ele merece eu não mereço, então fica muito vago. Então a gente criou um teto onde ele é respeitado e participa da divisão de lucros. E até para não misturar dinheiro particular com dinheiro da CNPJ, né? Com certeza. Que é um erro muito comum hoje nas empresas. É só família, por exemplo, seu pai, você é pai e filhos, ou tem nora, tem genro? Não entra nisso, empresa familiar. Não pode entrar. Também tem essa regra. Eu vejo essa regra em algumas empresas familiares e é perfeito. Sim. Realmente é muito mais fácil. Você com o seu pai se resolve, com o seu primo vai se resolver, mas quando você entra uma esposa, ou nora, ou cunhado, o negócio já complica, né? Verdade, tem essa regra. Eu acho que uma regrinha assim que a gente tem visto, né? Básico. Básico, e que tem dado certo com todo mundo. Funciona, é básico, mas funciona. É fundamental isso aí. E aí, eu gosto de loja de tinta para a gente entrar em outro mercado ainda. Aí quando você viu loja de tinta, você viu ali, o cliente principal da loja de tinta é o profissional, é o pintor, ou é o arquiteto, ou é uma pessoa como do nada que chega ali para comprar a tinta? Então, a gente tem 4 tipos, né, principais de clientes, que são os construtores, os arquitetos, os pintores, profissionais de pintura, e o consumidor final. Hoje, o profissional de pintura, ele ainda decide muito sobre a tinta, sobre o produto que ele vai utilizar. Então, é um profissional importantíssimo para a gente. Sabe? A gente investe muito em pintores. Pintor? Muito. Todos têm sua importância, né? Mas a gente vê que o pintor decide ainda, eu quero essa marca. E aí você
vai pintar a sua casa, Uhum. o pintor Não, escolhe a marca e você vai falar assim, pô, não vou contra o pintor, porque senão vai fazer errado, vai falar que foi a marca que eu troquei, que não foi a que ele escolheu. Então o pintor hoje tem muita influência ainda sobre E quando o ele que conhece comprar. a tinta, ele fala, ó, essa aqui, olha, é mais cara, mas você vai passar em 2 dias, 2 demãos, já vai ficar ótimo o resultado. Essa aqui é mais barata, mas em compensação você vai usar 4 vezes e não vai ficar um trabalho bom. O pintor, ele interfere bastante nisso, né? Sim, sim. O pintor, na verdade, a gente tem um contato muito forte com ele, então a gente auxilia muito ele também, porque ele tem muito da prática, a gente também tem sempre inovação, sempre lançando coisas novas, a gente sempre dá dando treinamento para eles para Tem qualificar. renovação bastante dessa mão de obra? Tem, mas na verdade a gente tem muitos Mas pintores os- antigos e geralmente passa para filhos, tem Aham. muito disso também. Aham. Aí tem pintor, arquiteto também, é uma pessoa que Arquiteto, direciona também. bastante, por direciona cores e tudo. bastante. Vocês fazem um trabalho legal com arquitetos, Sim, isso aí? sim, sim. Tem um contato, mostrando novas Sim, cores, fomos tendências? agora, mês passado, no Casa Cor, no Rio. Uhum. Levamos alguns arquitetos para poder falar um pouco das tendências, falar um pouco do que a gente viu por lá, para criar conteúdo também. E a gente está sempre também próximo também a os arquitetos, que são muito importantes para a gente, profissionais importantíssimos. A gente vai voltar a sair desse assunto, mas só para continuar ali. A loja de tinta de vocês está na Rua Formosa. Hoje a Rua Formosa é polêmica entre ter estacionamento, não ter estacionamento, ter ciclofaixa, não ter ciclofaixa. Você, como um lojista da Rua Formosa, eu sei que você agilizou um estacionamento para o seu cliente, porque você procurou proporcionar conforto ao seu cliente. Qual que você acha que é a solução mesmo ideal, boa para ali? Na verdade, você esperar que as pessoas façam é um pouco complicado, né? Então, realmente, o nosso diferencial hoje é ter um estacionamento. Nós somos a única loja de tinta do centro que tem um estacionamento próprio para os nossos clientes. Então, assim, a gente tem algumas ideias, a gente pensa de algumas maneiras, mas a gente depende muito do poder público. E eu acho que a melhor solução é você evitar de depender do poder público. Você pensar de forma privada o que você pode fazer. Para você vender, você crescer, não precisa depender, não pode depender do... Ele pode colaborar, te ajudar a crescer, né? Sim. E a Mas- gente pode trocar ideias, a gente pode dar ideias, a gente tem a nossa opinião, mas também a gente tem que agir em paralelo, sabe? Nunca Você vende para esperar. o poder público? Não, nunca emitimos uma nota para o poder público. O mercado de tinta é muito interessante. Ele falou de Formosa, a gente fica... O síndico de Campos chegou na mesa. Mas, Ciro, fala pra gente, assim, continuando a falar da empresa, né? Aí você chegou lá a 3 lojas. E quando partiu de você, partiu já junto você e seu primo, já era nessa segunda geração? Ou era uma vontade do seu pai de expandir e abrir mais lojas? Como é que foi essa decisão dentro da família, dentro de casa? Então, eu vou pegar uma pergunta que ele fez e vou estender na sua, porque tem tudo a ver. Na verdade, no começo, meu pai, ele sempre foi muito rígido comigo. E por todo mundo ir para a faculdade de medicina, todo mundo ser bom aluno, e eu não era, eu era o malandrão, eu era o mulherengo, eu era o que saía, eu era o que bebia e tal, enfim. Eu era Normal, né? Pessoa normal. eu era o filho onde ele era preocupado, esse filho não vai dar certo. Minha mãe sempre me apoiou, não, filho, você vai dar certo e tal. E ele tinha as dúvidas dele. Por mais que ele não falasse, ele demonstrava muito isso. Então, para conquistar, onde você falou, como você conseguiu implementar algumas coisas? Para conquistar a confiança dele, foi um processo árduo. Porque eu já passei, assim, de coisas dentro da empresa no começo, por ele ser muito rígido. Eu falei assim, eu não quero trabalhar mais com meu pai, porque, pô, meu pai gritou comigo, meu pai fez isso, tal. Mas, na verdade, hoje eu entendo que ele estava me educando, porque eu precisava também. Eu precisava ser mais disciplinado. Hoje eu sou uma pessoa disciplinada, não só no trabalho, mas como na academia, em várias áreas da minha vida. Coisa que eu não era tão disciplinado. E meu pai sempre foi muito rígido com isso, muito disciplinado. 2 horas é 2 horas, 3 horas é 3 horas. E na criação Tem que que você fazer. você é assim? Sou bem Também rígido. mantém com essa ele. rigidez? Bem rígido. Eu não, já fui muito mole. Meu filho foi pro exército, falei, agora você vai ter um pai, porque eu fui muito tranquilo, Não, muito eu sou mole com bem você. rígido. Aí Da você mãe, repete. é da mãe falar assim, vou chamar seu pai. Aí ele vai e para na hora. Já Né? para na hora. Na verdade, o compromisso que eu tenho com meu filho, né, que eu tenho esse entendimento, não só de dar amor, que eu dou muito, mas é a educação. E a educação é muito em relação a mostrar o que pode e o que não pode também. E muitas vezes você embarrear, porque a vida vai embarrear ele muitas vezes. Ele precisa estar um pouco acostumado com algumas decepções, ou o que eu quero eu não posso, ou queria que fosse assim, mas não vai ser, enfim. Às vezes eu poderia até deixar ele fazer o que ele quer, por exemplo, mas às vezes eu vou lá e boto um limite. Ó, é assim, é até tal hora, é por isso.
justamente para ele se acostumando com isso. Então, assim, eu tenho isso como algo que eu aprendi com meu pai, mas no final da adolescência, para fase adulta, e eu tento replicar com meu filho desde agora, entendeu? Mas essa disciplina eu fui pegando no trabalho. E aí ele não confiava tanto em mim, assim. Eu não era aquela pessoa que passava tanta confiança para ele. Era uma pessoa que trazia muita dúvida para ele. E aí eu começava a pedir a ele para fazer algumas coisas relacionadas a investimentos e ele embarreirava. Ele falou assim, pô, não vou investir porque eu não confio, aonde eu não confio. A verdade é essa. E eu fiz o processo inverso. Eu comecei a economizar para ele. Em vez de eu pedir para investir, eu tomava algumas decisões onde eu trazia economia para ele. E eu começava a mostrar a ele que as coisas que eu estava fazendo começaram a dar certo. Eu comecei a trazer economia para a empresa, para o bolso dele, para o bolso da empresa, então para o caixa da empresa. Então, assim, fiz uma vez, fiz duas, fiz três, aí ele começou a ver, pô, o que ele está fazendo está dando resultado. Mas o que teve de ousadia? Você fez essa economia e um projeto de ousadia que você fez. Não, papai, vamos investir em profissional, em arquiteto, vai ter gasto. Projeto de ousadia. Ele nunca quis expandir. Ele tinha 3 lojas há 20 anos e você não abre mais loja. Era uma decisão dele. E aí Essas 3 lojas em Campos. 3 lojas em Campos. Não E abre hoje, mais loja. Hoje o retrato da Neves Rangel. Pinta a Neves Rangel hoje aqui. Tem quantos municípios? Tem quantas Hoje lojas? nós temos 5 em Campos, 1 em Maricá, Itaipuaçu, Itaperuna e Bom Jesus. Nossa, mudou pra caramba, né? Mudou bastante. Então, ele não queria e eu falei, pai, a gente precisa. Mas eu estou satisfeito com as 3 lojas. Mas não é sobre estar satisfeito com as 3 lojas. Quando você quer parar, na verdade, você vai cair. Porque vai ter gente que vai estar passando por cima de você. Então, hoje, no comércio, não quer dizer em questão de expansão de número de lojas. Não estou falando disso. Mas você se conter com o que você tem é muito perigoso. Porque o concorrente, provavelmente, ele não está contente com o que ele tem, ele quer mais. E aí ele pode engolir hoje você. Vocês são um CD da Souvenir. Ou é só Souvenir ou tem outras marcas no então, CD? De tinta, são 2 negócios diferentes. As pessoas não sabem disso. São 2 empresas totalmente diferentes. E é só um minutinho. Gente, CD é centro de distribuição, para quem não sabe, que existe material de construção, de material elétrico. Antes de chegar nessa parte de distribuição, volta lá, Ciro, até foi a minha pergunta sobre essa decisão. Como é que foi? Pai, a expansão das lojas. Vamos abrir outra loja, não tem mais jeito. Foi bom. E aí eu foi pedi você, como é que foi? Eu pedi a ele, a gente precisa abrir loja. E aí a primeira loja que a gente abriu, eu insisti muito, conversei muito com ele, foi muito resistente quanto a isso. Ele falou assim, ó, a gente vai abrir, mas desde a obra, contratação, fazer dar certo, é tudo com você. Eu não quero ver nada. Aí eu falei, tá feito, é comigo. Então, mas acaba que ele se envolve também. Ele fala assim, mas depois ele dá aquela conferida, né? Ele sempre me deu total suporte, mas ele sempre pressionou também antes desse suporte. Então, ao falar, ele já na obra já estava envolvido, mais do que eu, que é a parte de obra que ele toca mais até do que eu. Então, assim, ele botava uma pressão, mas depois que eu decido, ele vem junto comigo. Isso é importante. Na verdade, eu e ele, a gente se fala todos os dias, o tempo todo. O respeito e o carinho que um tem pelo outro é muito grande, muito grande. Então, assim, ele nunca me deixou desamparado, assim, vai lá e faz sozinho. Não. Ele me tentava que eu não fizesse, ou me contestava em algumas coisas, costas, mas ele te acompanhava. Jogava nas minhas costas, mas ia comigo. Te acompanhava. Entendeu? E esse suporte, para mim, a responsabilidade é sua, mas eu tô aqui. Sim. Se ele falar que não, ó, pai, eu quero abrir isso, ele falar do ramo, ele falar que não vai sozinho, como ele já falou para mim, eu quero para a cidade e tal, se para essa cidade, já que a gente não tem nada, vai sozinho. Eu falei, não vou. Eu só vou com você. Então, assim, existe essa cumplicidade entre eu e ele. Posso abrir outros negócios, mas no ramo, eu aprendi muito com ele, eu devo muito a ele. Então, assim, se for para ele, a gente vai andar junto. E quando junto. você vai para uma cidade, você pesquisa, por exemplo, você foi para Maricá. Por que você notou que Maricá precisava de uma loja? Muita pesquisa. Muita pesquisa, na verdade, não só do potencial do volume da cidade, certo? Mas das oportunidades que tem. Então, assim, por exemplo... Pesquisa do que é contratada, como é que faz isso? Os próprios fabricantes nossos, Coral, Sherwin e Souvenir, eles fornecem para a gente alguns dados. Carência. Consumo de tinta na região, qual é o tipo de tinta, se é prêmio, standard ou econômico, qual é o percentual, renda per capita. Existe um estudo bem completo e voltado para a tinta, para material de construção. Que eles então, o fornecedor te apresenta um relatório, assim, uma pesquisa, um resultado, e vai, olha, aqui é uma boa oportunidade. Às vezes ele convida e às vezes eu falo, eu quero o relatório da cidade tal, que eu tô tá no radar.
Então, a tomada de decisão vem muito em cima desse relatório com o que a gente vê no mercado. O que, que é? Não adianta você ir para um lugar que o aluguel está caríssimo. Então, tem volume, mas o custo é muito alto. Não adianta você ir para um lugar que tem volume, mas tem grandes concorrentes. Você vai lá para ser mais um, para brigar igual. Então, a ideia nossa é se posicionar em cidades que, além de ter volume, a gente tem pontos positivos em relação aos outros lojistas que estão lá. Tem uma perspectiva boa. Perspectiva. Então, assim, a gente tem um preço melhor, a gente tem mais competitividade, a gente faz o que a gente faz melhor. Isso que a gente olha. Muita gente pergunta, pô, por que você não foi para Macaé? E, realmente, Macaé é um volume bem legal. Mas lá tem muita gente já. Então, Tem um assim, mercado já consolidado. a gente consegue enxergar outros mercados com mais oportunidades para a gente ir antes. Não quer dizer que a gente nunca vá para Macaé. Mas não está no nosso radar hoje, entendeu? Até entrando nessa parte, é importante você citar, até para quem acredito que esse processo de você sair da sociedade, no caso, a gente aqui de Campos, né, e olhar novos mercados, acho muito bacana, acho até que é visionário, olhando o comércio campista. A gente parar para pensar quais comércios aqui da região que fizeram isso, não foram muitos, né? Foram poucos. Então, assim, na operação, você já falou em relação à parte estratégica, né, de mapear o local e entrar, né? Mas na operação, acho que como é que é lidar com uma operação, administrar uma operação de outra cidade, né? Que é um processo, a gente sabe que administrar dentro da nossa cidade já é difícil, quem tem mais de uma loja. Então, fora, o que você até dá de experiência, de ideia, né, para poder quem está com essa ideia também? Enfim. É só no escritório, computador, controlando ali? Ou você vai presencialmente, confere? Funciona. Vamos lá. Ensina pra gente aqui, como é que faz isso aí? É um desafio, sem dúvida é o nosso maior desafio. Pessoas, né? E para tocar negócio à distância, porque, na verdade, quando o desafio hoje nosso para expandir já é mão de obra qualificada, quando você está perto. Você imagina quando você está distante. Quando você abre uma loja em Campos da Neves Rangel, tanto o cliente já sabe o que é uma Neves Rangel, quanto quem vai trabalhar na sua empresa já sabe o que é uma Neves Rangel. Quando você abre uma loja em Maricá, eles não conhecem nem o seu estilo de trabalho, nem a sua história, nada. Então, você precisa passar isso para eles conquistar. Você precisa passar e fazer que eles entenderem a empresa que eles estão trabalhando, qual é a cultura, quais são as normas, quais são as regras. Então, é um desafio a mais, certo? A gente não avança mais, não avançou mais ainda por isso. Então, a gente vai muito devagar, porque é um passo de cada vez. Por exemplo, a gente tem outras cidades para abrir loja, inclusive a capital, que deve ser o nosso próximo passo. Porém, spoiler aí, ó. Porém, a gente abre uma de cada vez. Se a Esse gente ano abriu, essa loja que a gente abriu tem que dar certo para depois a gente partir para outra. Não tem que vai duas de Tem vez, que três, não. maturar a última loja As coisas têm aberta. que acontecer, a gente tem paciência. Na verdade, muito do meu pai. Eu sou mais agressivo, né? Mas eu acho que ele tá, eu tenho certeza que ele tá certo nisso também, porque não adianta a gente querer sair atropelando as coisas. A entendeu? sua Um passo ousadia, de cada você vez. corre, ele dá um passo atrás e segura, dá uma travada em Ele você. trava. É, mas conscientemente, né? E como é hoje para ele olhar e ver tudo que você, a partir da sua gestão, já conquistou, ele falar, porra, eu lá atrás só queria 3 lojas e hoje ele já parte dele querer mais uma, ou ele ainda fica meio travadão? Hoje ele é muito mais aberto à expansão, né? A gente estruturou muito a empresa para expandir. Então, essa pergunta de como tocar as lojas à distância, como, enfim, administrar tudo isso, a gente criou uma estrutura muito forte para depois começar expandindo. Então, assim, hoje, se a gente abrir uma loja em qualquer lugar do estado do Rio, a gente tem a equipe que vai dar o treinamento, a gente tem a supervisora que vai lá semanalmente. Você tem uma equipe de RH legal para treinar, para Tem tudo. fazer seleção de funcionários? Tem Você tem um tudo. programa de computador todo completinho, tudo? que você usa? Tudo. Hoje, do eletricista, o cara que vai montar, comprar, deixa eu falar assim, ó, eu chego lá, faço uma reunião com a equipe e falo assim, ó, eu quero uma loja com tantos pontos de venda no balcão, eu preciso disso. Eles já sabem o que fazer. Eles já fizeram em outros lugares. Agora é só replicar no tamanho que a gente precisa, como a gente quer. É quase que um modelo de franquia próprio. Exatamente. É praticamente Desde isso. o processo de concepção de estratégia para onde que vai, até na implantação e execução da loja nova. Então, Sim. A contratação, o treinamento, que é muito importante. Então, assim, uma loja vai abrir 3 meses antes, os funcionários todos já estão contratados. São 3 meses treinando, inclusive vindo para Campos. O pessoal de Maricá treinou em Campos, para entender o que é a Neves Rangel aqui em Campos. Então, eles ficavam a semana toda, no final de semana voltava para lá, na outra semana voltava de novo. Então, eles aprenderam na prática. Porque se ficasse lá, ia ser só teoria. Não tinha venda, não tinha cliente, eles não conheciam a empresa. E a cultura da empresa você pega nisso aí. Estando com quem já está ali há mais tempo, lidando com os clientes, aquilo que você falou, a clientela que sul de Campos sabe o que é Neves Rangel, sabe como que ela trabalha.
Então, quando você traz esse cara, ele já entende a cultura atrás do balcão e quem está na frente também. Hoje, a gente entende que não pode economizar nada no treinamento da equipe. Porque não adianta você ter uma loja num ponto legal, não adianta você ter uma loja bonita se você tem uma equipe mediana. E às vezes você tem uma equipe boa que o seu ponto de venda não é nem tão bom, mas por essa equipe estar tão bem treinada, ser tão proativa, ser no perfil que você procura, ela faz acontecer. Então hoje a gente não economiza mais, por exemplo, antes a gente fazia conta, cara, vai ficar 3 meses treinando o pessoal todo, registrado. E hoje você vê que é importante. Registrado, gastando com combustível, alimentação e tal. Você bota isso na ponta do lápis, é um investimento, mas é um investimento, isso não é gasto. Não pode entrar como custo. Não tem investimento maior do que o das pessoas que vão estar à frente do seu negócio. Você não vai estar lá. Essas pessoas vão estar te representando. Como que eu vou economizar com isso? Você sofre com o mercado digital, por exemplo, uma lata de tinta, souvenir, cor, branca, é fácil. Aí o cliente vai entrar na internet, olha, achei em tal lugar por tanto. Tá certo que a gente tem que ver frete, coisa todinha. Então, você sofre com esse mercado? A gente tem um ponto muito positivo relacionado a isso, porque o frete é muito alto, porque a tinta ela é pesada. Então, assim, ninguém, você não consegue hoje comprar uma tinta do Rio ou em São Paulo para trazer aqui, porque você vai pagar. O frete é mais caro do que a própria tinta que você está pagando. Então, é um ponto muito positivo, porque o e-commerce ele acelerou muito e assim, eliminou muita gente do mercado também, né? Porque você vê, né? O e-commerce, ele, se você não tiver muito atento, ele vai pegar, porque ele está muito competitivo, preço, tal, logística, quantidade, volume de compra. A gente não sofre com isso. Mas existem algumas coisas que a gente faz voltada para isso, como uma estratégia de defesa também. Por exemplo, a gente criou já há 3 anos e meio, cobrimos qualquer preço do estado do Rio de Janeiro. Então, mesmo que lá no Rio de Janeiro, não sei onde você vai pesquisar na internet, o frete lá é caro para trazer, que eu não estou falando com você de frete, eu estou falando de produto. Então, eu garanto para você que você não vai comprar com a gente pagando mais caro do que qualquer outro lugar, seja home center, seja loja de tinta. Então, essa garantia de melhor preço, às vezes faz até a pessoa pesquisar na internet o preço para trazer para a gente, e a gente vai lá e cobre. O que a gente quer dizer para o consumidor pode pesquisar, mas vem no melhor atendimento que você vai ter o melhor preço. Entendeu? Você não vai pagar mais por isso. Eu não quero que você chegue aqui na minha loja e pague mais por isso, entendeu? Ganhando volume na conquista do cliente. Qual que é o engasgo da loja de tinta? Eu não estou querendo, ninguém vai querer abrir a loja de tinta aqui, não, mas qual é o engasgo? É a validade? É um investimento numa cor que não deu certo? O que é a problemática do... O custo para abrir uma loja de tinta hoje é muito alto, por causa do estoque. Então, assim... É uma diversidade muito grande de cores. Você não vê, né? Por exemplo, profissionais, praticamente você não vê profissionais que saem de uma loja de tinta para abrir uma loja de tinta. Porque é inviável. O investimento para abrir uma loja de tinta é muito alto, entendeu? Então, hoje você não vê muita gente entrando, você vê, na verdade, os maiores abrindo mais. Porque tem capital para isso. Agora, você não vê novos entrantes praticamente, porque realmente tem um custo muito alto. E Ciro, quando que entrou a distribuição para vocês? Já vem lá de trás ou foi algo que você conquistou também? Importante falar isso porque as pessoas não sabem, são 2 negócios distintos. Revenda, que é a Neves Rangel, que a gente vende para o consumidor final, e nós somos distribuidores souvenir, autorizados souvenir, então a gente só pode vender na distribuição souvenir e também não pode ter um outro distribuidor na nossa região. Nós somos exclusivos, nós temos exclusividade diária também. Ninguém que trabalha na Neves Rangel trabalha na distribuição. São empresas que estão em locais diferentes, profissionais diferentes, estratégias totalmente diferentes. A única pessoa que está nas 2 empresas sou eu, que eu administro as 2 empresas. Então, até nem meu pai, por exemplo, está na outra empresa. Eu estou lá à frente dessa outra empresa e porque são... linhas de trabalho diferentes, né? Sim. E você precisa ter esse entendimento, porque senão cria conflitos de canais. Então, precisa realmente ser algo separado, que a distribuição defende os interesses dela e a revenda defende o dela. Não pode ser algo que vai juntar e vai estar bom para todo mundo, entendeu? Precisa realmente levar aquilo a sério. Porque a revenda é cliente da distribuição, né? Na verdade, não. Por exemplo, nós compramos direto da fábrica, vamos falar de souvenir. Na Neves Rangel, a gente tem várias marcas, nós somos multimarcas. Na distribuição, nós só vendemos souvenir. Então, para a pessoa comprar souvenir na nossa região, Itaperuna, Macaé, Pádua, Cordeiro... Tem que comprar com vocês. Tem que comprar com a gente. Tá?
A não ser que seja um grande volume, grande cliente que ele compra direto da fábrica. Aqui em Campos, por exemplo, somos a Neves Rangel mais um só. Então, são poucos clientes que têm o volume para comprar direto da fábrica. É uma régua alta. Todo o restante compra através da nossa distribuição. Então, a revenda minha não compra na minha distribuição, porque ele tem um volume muito grande para comprar direto da fábrica. Porém, a grande maioria compra da distribuição. Os pequenos você atende pela distribuição, vamos dizer assim. Sim, que é a grande maioria. Na minha região, devem ter 3 clientes só, eu mais 2, que compram direto da fábrica. Todo o restante compra da minha Isso é distribuição. uma exclusividade da marca ou do mercado de tinta inteiro ele segue assim também, esse padrão? Depende muito. A Coral, ela tem distribuição, mas ela tem atacadista que faz uma concorrência ali. Na Souvenir, não. Só tem um distribuidor, não tem um outro canal que vai entrar em conflito com você. A gente vê que Ciro CPF foi curtinho e rapidinho já virou CNPJ, né? Rapidinho quis empreender, quis crescer. E aí, só para depois a gente pode voltar à tinta, dar uma pintadinha em tinta novamente. Mas vamos falar da barbearia, que é um grande marco. E eu acho que essa foi uma ousadia só sua, né? A barbearia foi um projeto seu. Foi. Aí, papai bancando, dando dinheiro para você ali? Eu sempre tive... A barbearia foi o seguinte, eu sempre tive vontade de ter o meu negócio aonde eu tivesse a ideia, aonde eu investisse e começar do zero. Eu sempre trabalhei com meu pai, não tenho intenção zero de sair, mas eu queria ter algo em paralelo com esse tesão de começar, de criar, de investir, enfim. Deu certo, deu errado, veio uma divisão maior, menor, enfim, tá na realidade do negócio. Pô, já peguei o negócio acontecendo. É claro que a gente junto fez algumas melhorias, mas ele já acontecia e já era um negócio de... É que as melhorias só vêm pelo histórico que já estava lá Sim, atrás. sim, era algo que já era de sucesso, case de sucesso. Então a gente só melhorou. E pegar uma coisa do zero era um desafio muito novo para mim e eu sempre tive essa vontade, mas eu não sabia o que abrir, não sabia. E aí, uma vez vendo televisão, Globo News na época, passou sobre reportagens sobre as barbearias, que estavam voltando com muita força, barbearias onde seria um ponto de encontro, onde as pessoas não iam não só para cortar cabelo, fazer barba, mas para tomar um chopp, fazer uma reunião, enfim. E eu falei, cara, tudo a ver comigo, porque eu sou vaidoso, dá para perceber, né? Eu sou vaidoso e gosto muito desse fala tipo... assim, Ciro é metrosexual, fica zangado. Não. Já assume mesmo que... Na verdade, se for ser metrosexual, se cuidar, ter vaidade, eu sou. E não vejo problema com isso nenhum, entendeu? Na verdade, cada um identifica de uma maneira, né? Eu sou... que é título, eu adoro botar título, eu sou autêntico, sabe? Eu não vou fazer nada que a sociedade faz ou porque eu tenho que fazer. Não, o meu estilo é meu. Então, assim, se eu quero, se eu gosto, eu vou lá e faço e eu não sei o que os outros estão achando. Simplesmente eu estou me sentindo bem. Dessa maneira eu sigo com minhas tatuagens, meu corte de cabelo, enfim. É o meu jeito de me vestir, é o meu estilo e tal. Então, assim, tem muito disso. É claro que tem as piadas, isso é diariamente. Diariamente tem? Totalmente acostumado, mas como eu sou bem resolvido demais, eu sou autêntico, isso pra mim é motivo de risada e de brincadeira. Não, aí os clientes com não barba leva mal. menos adiarto, né? Eu não tenho barba, não adianta. Aí era um grande cliente para você, uma grande oportunidade. Então surgiu a barba voltou com tudo, né? Voltou com tudo, né? E esse ponto de encontro onde você fazia coisas a mais ali, por exemplo, a barbearia. Tem um corte de cabelo, tem a barba, mas tem uma lavagem de carro, tem a sinuca, tem o chopp, tem a venda de produtos de barba que antigamente não tinha. É um universo que se criou. Isso você pesquisou para agregar ou você já foi pensando, não, vou agregar mais coisas, não vou ver só corte de barba e cabelo, não? Não, a história da barbearia é bem bacana, é grandinha, mas então, é legal. Vamos lá, então a gente está aqui para ouvir, a gente quer ouvir. Eu tive essa ideia vendo, eu falei, cara, é isso, eu quero. E aí eu comecei a viajar e visitar várias barbearias. Visitei umas 20 barbearias. São Paulo, Rio, Sul, enfim, até fora do país, que coincidiu de eu estar fazendo uma viagem a passeio. Sempre que eu vou, eu visito. Se eu for para qualquer lugar viajar, eu pelo menos vou em 2 barbearias. Sempre para trazer alguma coisa para cá. E visitando essas barbearias, eu comecei... A gente corta cabelo para viajar, ele viaja para cortar Corta cabelo. Eu comecei a ver o que cada uma delas tinha de bacana e o que eu poderia trazer para a realidade da nossa cidade. Então, tanto na decoração, no serviço, enfim, eu comecei a entender desse universo
E ia anotando, ia perguntando, porque na verdade eu não ia lá fazer uma visita, eu ia lá, sentava, eu tomava um chopp, eu cortava o cabelo, então eu observava desde a abordagem, do serviço, eu observava como que era servido, eu observava, perguntava qual era o sistema que eles trabalhavam, e começava a pesquisar sobre tudo aquilo, porque quando você senta ali, diferente de você chegar numa loja de tinta hoje e querer esse tipo de informação, não vão te dar. Mas quando você senta na poltrona de um barbeiro, você fica uma hora e meia ali conversando com ele. Então as informações vão vindo, sabe? Eu me identifico, que eu não sou dali, assim, não quero abrir concorrência com você. E a gente vai trocando uma ideia. Mas você abria o jogo, não? Eu tenho uma barbearia, não? Não, na verdade eu não tinha ainda. Eu tô querendo abrir, você não abriu o Às jogo? vezes sim, dependia da conversa. Dependia da conversa. E as pessoas sentavam e conversavam, às vezes conversavam até com o dono da barbearia, explicava que eu era de Campos, da cidade que eu era, que não tinha nada a ver com a cidade que eu estava ali. E aprendi muito com isso. Cheguei e falei, cara, é isso mesmo que eu quero. Chamei uma arquiteta, sentei com ela e falei assim, ó, eu quero montar uma barbearia, expliquei o estilo e comecei a mostrar referências com foto que eu ia. Cortando aí, onde é que também tem uma parte, lógico, da rentabilidade, né? Que aí uma coisa é você sonhar e abrir um negócio. Sim. Você conseguiu identificar a questão de rentabilidade também na sua pesquisa? Isso? Sim, na verdade isso é algo que eu tomo muito cuidado, porque tem muita gente que quer abrir coisa e não presta atenção nisso. Às vezes a ideia é até boa, mas dá dinheiro, é rentável. Aí ele teve uma ideia tão boa, tão legal, mas não deu certo. Mas, cara, entre ter uma ideia boa e rentabilizar essa ideia, são coisas totalmente distintas. Então, a primeira pergunta tem que fazer isso. A ideia é legal, mas dá dinheiro, sim ou não, entendeu? E eu vi que dava, porque é serviço. Serviço, na verdade, os profissionais, eles não são carteira assinada também, é uma parceria. Por não ser só corte barba, você consegue ganhar em vários outros, venda de produto, por exemplo, Você foi criando nicho. venda de bebida, lavagem de carro, tatuagem. Então, assim, você tinha... hoje, se você pegar o corte barba para a estrutura que a gente tem, não é vantagem, não tem uma rentabilidade tão boa. Agora, quando você coloca o conjunto, o universo, onde uma coisa vai agregando a outra, você consegue sim... Você tem noção de hoje, corte barba, o que representa no faturamento da Rockabilly hoje? Sim, serviço hoje da barbearia é 60%, 40%. São os outros Isso. produtos e lá. Hoje você tem tatuagem, eu vendo carne lá, tem boutique de carne, tem um freezer que vende carne. Então, assim, a ideia é chegar lá e criar uma experiência pro cliente. Que ele chegue lá, vou botar meu carro para lavar, não vou perder tempo com isso, vou estar cortando cabelo no bar. Enquanto tá lavando o carro... eu gosto de tomar um chopinho, eu gosto de tomar um café, tem. Eu vou esperar jogando uma sinuca, eu vou fazer uma reunião aqui dentro. Tem gente que marca reunião lá dentro. E as coisas acontecem. Então, assim, é um ambiente que se cria, sabe? É uma experiência. Eu quero fazer uma tatuagem, enfim. Você começa a oferecer experiência e essas experiências vão rentabilizando para o seu negócio. Que é o ponto-chave, né? Não adianta você... Ele oportunizou negócios dentro do negócio dele. E a pessoa paga tudo na mesma comanda. Na mesma comanda. Chega, recebe a comanda. É um caixa único, né? Caixa único. Isso é bom. Mesmo o cara da tatuagem, ele também paga ali no mesmo... Você paga na barbearia, né? Paga na barbearia também. Sim, depois faz a divisão com ele. Isso aí tá tudo nas parcerias, né? Nos serviços ali que vai... Bacana. Aí essa gerência de lá, como a loja é só sua. Aí você falou, não teve investimento de papai, ninguém ajudou? Nada. Na verdade, quando eu tive essa ideia, eu chamei o arquiteto, queria fazer e tal, comecei do zero mesmo, contei pro meu pai, pra minha mãe, sempre pedindo opinião a eles. E eu achei até que meu pai, na época, minha mãe sempre me apoiou em tudo. Minha mãe é uma mulher, assim, incrível. Assim. É tanto que o ponto era uma loja da sua mãe. Era. Minha mãe, assim, na parte de vida, ela é minha referência, assim, e ela falou, pessoa. na época eu me lembro que ela falou que estava apostando em você e ia ceder o espaço para você. Não foi mais ou menos isso, né? Sim, sim. Parou uma loja de confecção que ela tinha. E ela sempre me apoiou em tudo, sempre acreditou muito em mim, sempre me incentivava, filho, pô, você é isso, você é aquilo. Então é aquela mãezona mesmo. Meu pai era aquele cara que me educou, mais rígido. E foi um equilíbrio Um equilíbrio bom, né? Porque se deixar minha mãe... Um era razão, ia ser muita... emoção. Mamãe defende a gente, seria muita passadinha de mão na cabeça. Meu pai, porrada, minha mãe, calma. Porrada e calma. Tem que ter esse equilíbrio. E aí, eu contei pra eles gostaram. Eu achei até que meu pai ia ser resistente por eu abrir um negócio paralelo. Tipo assim, filho, tem muita coisa pra gente fazer aqui, fica aqui e tal. Mas eu contei pra ele, expliquei, ele apoiou. Isso foi assim, quando ele me apoiou, minha mãe eu tinha certeza que ia me apoiar. Quando meu pai me apoiou, foi onde que eu falei, caraca. Agora eu vou. Agora eu vou. Eu achei que eu ia ter que ir contra a vontade do meu pai, que eu ia ter que convencer ele, não, ele me apoiou. Porque querendo ou não, você chega numa empresa, aí você dobra o número de loja, deve ter aumentado, obviamente, dobra, triplica o número de trabalho. Aí você fala assim, agora eu vou fazer outra coisa. Teoricamente, né? Mesmo você continua tocando. Ele deve ter... Mas porque eu poderia estar ainda... usando esse meu tempo para fazer mais coisa ali Exatamente. também. Querendo ou não, tira um sem pouco falar do um tempo. terceiro ramo que tem posto de gasolina também na jogada. Né? Então, tem um terceiro ramo ainda, né? Posto de gasolina, no Espírito Santo, Cachoeira. E aí ele me apoiou. Nisso que ele me apoiou,
Ele até me perguntou, filho, e a parte financeira, como é que vai ser tal? Porque é um investimento muito alto. Cada poltrona daquela de barbeiro lá, cada poltrona R$10 mil. Então, assim... Para botar no padrão, que você queria, no padrão, né? isso. Eu tô dizendo de valor para ter um entendimento também do investimento que foi. Claro. E esse investimento que foi, não teve como... Muita gente deve imaginar, seu pai montou uma barbearia para você. Não entrou R$1 do meu pai, não entrou R$1 da minha mãe. Foi uma coisa que na verdade, eu já vinha juntando um dinheiro para poder dar espaço. E na época eu tomei empréstimo, e ele sabia disso. Ele falou assim, filho, quer alguma ajuda? Eu falei, não, pai, é meu, eu quero sentir isso aqui. Eu quero sentir como é que é ter ideia, mas eu quero sentir também o dinheiro que eu estou colocando, como que é pagar uma mensalidade. O famoso botar o seu na reta. Eu quero como que é pagar, eu não quero o faz, vai lá e faz. Eu quero ser do zero, entendeu? Eu quero ter esse gostinho, eu quero saber como que é isso. Que você não para, você realmente sim. Você foi a São Paulo há poucos dias e viu novas barbearias, você viu como é que é o funcionamento. Sim. Você foi numa na Oscar Freire, foi em outros endereços, não é isso? Sim. Você está sempre fazendo uma pesquisa para como é que é. Agora, isso que você faz lá fora, você vai aqui em Campos, mas você vai no seu concorrente aqui em Campos? Ou você procura só saber como é que você se informa disso aí? Como é que você se situa aqui nessa situação? Então, não tem muito disso aqui, não. Na verdade... Na cidade, não? Não, na verdade, a gente... Busca referência só fora? Assim, eu não teria nenhum problema em receber... Eu recebo muita gente lá. Muita gente, muitos barbeiros, muitos profissionais, muitos donos de barbearias vão lá. E eu convido até, e eu faço questão, às vezes o cara, um dia quero ir conhecer. Eu falo assim, vem, me fala o horário que eu vou te receber. E mostra a barbearia, troca uma ideia, eu faço questão. Não vejo problema nenhum nisso. Porque a estrutura que foi lá, você é a referência, né? Sim. Então acaba que realmente é isso que você falou, são outras oportunidades de negócio que a gente fica pensando, né? Você criar ali um curso ou uma auditoria para o cara, ajudar ele de alguma forma ali, seria um outro caminho, né? Sim. E assim, acho que até, pegando esse exemplo do Ciro aí, olhando até para o nosso cenário local, de cidade, essa harmonia entre concorrentes, ela sempre, quanto melhor for, mais positivo vai ser para o mercado, porque vai ser menos gente queimando preço, né? E aí acaba que o mercado vai se deteriorando por questão de briga de concorrente. Então, eu vejo em muitos setores aqui em Campos acontecer essa briga entre concorrentes e fica um negócio que não é saudável, né? Então, até pegando um panorama geral, acho que isso até eu acho que é um processo educativo do empreendedor, né? Que ele tem que entender que o concorrente está no mesmo mercado, mas cada um tem que trabalhar no seu ali, lógico. Vão ter divergências no meio do caminho, mas o respeito tem sempre que ocorrer. Isso é perfeito, é muito bom realmente, mas acontece pouco na prática. Exatamente. E quando eu falo de eu receber pessoas da minha barbearia, são pessoas com barbearia menores. Aí você pergunta, você visita outras barbearias? Não, mas também eu não sei se eu seria bem recebido lá, ou se poderia achar, tá vindo aqui para olhar, para ver o que eu faço, o que quer fazer, enfim. Essa parte da concorrência eu respeito muito, não sou invasivo nisso, mas recebo com total prazer, enfim, para sentar, para conversar, para trocar ideias sobre o ramo. Inclusive, tem barbeiro que já saiu da minha barbearia, abriu uma barbearia concorrente, e a gente mantém relacionamento, a gente conversa, ele já foi da minha barbearia depois disso, eu recebo ele lá. Enfim, não vejo problema quanto a isso, mas nem todo mundo pensa dessa forma e a gente precisa, às vezes, respeitar isso para poder não ser invasivo. Eu faço mais ou menos essa mesma linha. Assim. Eu também não vou em lojas de imóveis aqui na cidade, mas lojas de imóveis que são referências nacionais, eu procuro ir para ver qual é o atendimento. Às vezes me importo como cliente, às vezes me falo que eu sou proprietário de loja. Realmente a gente absorve isso aí. E aí que nesse mundo digital, que eu volto a falar até, a barbearia é um tipo de ação que você tem que tomar, a loja de tinta é outra. Como que você administra essa parte desse mundo digital nas duas empresas? Tanto para a barbearia, como é que você faz a rede social, e como que você faz para a loja de tinta? A gente tem empresa de marketing, né, terceirizada, que faz... Para as duas, é a mesma empresa? Para as duas? A mesma empresa. Mas são estratégias totalmente diferentes, entendeu? E, na verdade, tudo hoje, independente do negócio, você tem que ter estratégia. Então, é entender o que você quer, qual público você quer atingir, qual estratégia você quer criar. Então, o que eu faço na barbearia, às vezes, não tem nada a ver com o que eu vou fazer na Neves Rangel. O público é diferente. Então, como comunicar, a linguagem, tudo isso é definido com a ajuda da empresa de marketing, que eles são especializados nisso. Então, ele começa a conhecer o nosso negócio, conhecer o nosso público, conhecer o que a gente faz de legal, o que a gente poderia fazer de melhor, e aí se cria uma estratégia muito direcionada por eles, entendendo as nossas necessidades, as nossas demandas, onde a gente quer chegar, mas direcionada por eles, entendeu?
Mas eles vivenciam ou você passa a leitura do que você quer? Por exemplo, eles vivenciam a barbearia, eles estão lá presentes semanalmente? Semanalmente. Semanalmente estão ali dentro. Semanalmente nas duas vivenciando empresas. ali, sim. tanto a tinta como a loja da barbearia. Semanalmente. O que deu para entender mais ou menos é que na barbearia você tem que criar a comunidade ali para o seu consumidor final. E na Neves Rangel você cria a comunidade para um intermediário, vamos dizer assim, né? Que seria o pintor profissional, seria os arquitetos, que eles que vão levar a sua marca, né, até o cliente final que vai comprar com você. Na Então, é Neves mais ou menos Rangel, isso. você fala com o consumidor final também, mas você fala também com essas pessoas que vão intermediar. Então, assim, a estratégia ela é mais difícil, porque a Rockabilly ela tem um público-alvo menor, sabe? Mais específico. Negócio de específico, nicho. é, É mais você fácil conseguir você limitar. alcançar aquele Um nicho. público masculino, tal Isso, idade. tá ali. Menino, jovem. Isso, então é mais fácil de você fazer ações e poder falar. Quando você fala, geralmente fala para todo o seu público ali. Quando você vai para Neves Rangel, às vezes você vai falar leque é bem direcionado maior, para o é. arquiteto, Como direcionado. foi essa ação da Casa Cor, que você catou Sim. os arquitetos, Então, levou... dentro da sua estratégia digital, você fica direcionando. Em Entendeu? relação É um desafio. a Rockabilly aí, né? Quantos anos já tá? no mercado? 6 anos e meio. Já tem 6 anos já. É. Parece Já que foi está pensando em franquia? É isso que eu ia perguntar. Como é que é a expansão? Pensa, não pensa? Enfim, como é que é a sua cabeça? Então, na verdade, eu não penso em expansão. É um negócio muito legal, é uma paixão minha, mas é um negócio também que dá um trabalhinho legal, porque é serviço, você vende serviço, então depende muito de mão de obra qualificada. Isso é um pouco escasso. Eu não falo só de... Tem rotatividade bastante da mão de obra? Barbeiro sim, né? Já teve mais no início. Hoje a gente está com uma equipe, eu Mais acho que a gente conseguiu fiel. ter uma maturidade, sabe? Tanto da parte da barbearia quanto da parte deles. E criou-se um entendimento de que juntos nós somos mais fortes. Entendeu? Antes existia assim, caraca, pô, Ciro tá me explorando, pô, eu tô chegando aqui, tô fazendo, tô dividindo com o Ciro nem aqui tá, eu que tô cortando cabelo, o Ciro não corta. Então vinha Não aquela... todo o investimento que você fez. Vinha aquela dúvida, tipo, pô, eu tô dando dinheiro para Ciro tá viajando, eu tô aqui, tô dividindo com É a ele. leitura enfim. mais simples de fazer, né? É a mais simples. Mas hoje eles veem assim, sabe? E eu acho que foi um defeito meu lá atrás de mostrar pouco para eles. Hoje eu faço reunião com eles, eu mostro todo o investimento que foi feito. O que a gente está fazendo, o que a gente investe em marketing, como que a gente investe, quantos clientes novos, por onde eles vieram. E eles começam a entender, caraca, bicho, é muito mais do que cortar cabelo, fazer barba. Exatamente. Existe um mundo por trás disso, que eles não conseguiam ter a noção, né? E eu não perfeito. passava para eles da maneira correta também. Então, hoje eu faço questão de fazer reuniões periódicas, tanto para mostrar o que foi feito, o investimento de cada coisa relacionada a tempo, relacionada a dinheiro, relacionada a pessoas que se envolveram naquilo, que eles não têm nem noção, e o qual é o planejamento para o próximo mês, para o próximo bimestre. Tal. Então, a gente cria um planejamento e cria ali uma estimativa de investimento para o próximo. Então, quando o cara olha aquilo, fala, caraca, esse dinheiro aqui não é bolso de Ciro. Existe um reinvestimento na barbearia que faz tudo isso acontecer. O cliente não entra aqui à toa. O cliente ele entrou aqui porque foi feito algo para ele estar aqui. Muitas vezes o cara tá lá achando que, pô, eu sou um bom barbeiro, se eu sair daqui eu vou levar meus clientes. Aí quando ele chega na rua e vê que não, o cliente está indo lá porque está indo na Rockabilly para viver aquela experiência. Que a Rockabilly vende toda uma experiência, não conjunto, conforto, Exatamente. qualidade. E a mão de obra que eu falo, não é bom corte fazer uma boa barba, porque isso tem muita gente que sabe fazer bem feito, tá? Eu falo da qualidade de atendimento, da parte de saber conversar, eu falo da educação, porque eu preciso oferecer para o meu público isso, sabe? Então, quando eu faço uma contratação, é muito mais do que testar se ele corta bem e faz uma barba bem. Ele passa por uma entrevista, ele passa por um treinamento, sabe? De como, pô, tem um assunto polêmico, como que eu vou conversar sobre isso? Eu preciso passar isso para ele, porque muitas vezes ele não teve essa educação, ele não abordou sobre isso. Então, às vezes ele vai falar algo que ele aprendeu na infância, uma maneira de falar, De se expressar ali. de se expressar, que ele não, por exemplo, vamos falar da parte de discriminação ou da parte, enfim, existem umas piadinhas antigas que são Não dá para aplicar Não mais. cabe mais. não dá para Não aplicar cabe mais, mais, entende? Mas na cabeça deles, eles não estão falando normal. Eles não falando são demais. racistas, eles, na verdade, às vezes eles até são negros, mas na verdade ele aprendeu aquilo na escola, aquilo era a maneira de zoar, você é isso, você é aquilo, era a maneira de brincar, entendeu? E hoje não é mais dessa forma. E o que eu acho maneiro, assim, do serviço de lá, é que você vê, né, os clientes da Rockabilly hoje,
Você encontra com o barbeiro na rua, o seu barbeiro, ele é o meu barbeiro e troca ideia e sai daquele ambiente dali, né? Essa relação barbeiro-cliente sai do ambiente da barbearia. Muitas vezes está no pagode, está na noitada, enquanto o cara tira foto, fica de resenha. Estão nos melhores camarotes. Bebe junto. Eles estão nos melhores camarotes, bebe tudo de graça, os clientes amam. Não, eu vejo sempre... Já chega, vem cá, vai ficar comigo, tal, é disputa para ver onde eles vão ficar. Então, assim, cria-se uma relação, entendeu? É uma relação realmente que vai além do profissional. Ontem mesmo, um barbeiro meu foi o aniversário de um cliente, isso acontece com frequência. Porque ali é um ambiente para isso. É um ambiente para conversar, é um ambiente para trocar ideia, é um ambiente para ouvir o cliente, entendeu? Essa é a experiência, esse é o diferencial. Não à toa os melhores dias de barbearia, hoje é quinta e sexta, deve ser, né? Sim, ele não vai, vou ali cortar cabelo, esse preço que eu pago, isso não é pelo corte, é pelo todo. Aí você vê que o normal lá seria um papo cueca, né? Aquele papo de homem que pode falar tudo e tal, mas de repente você teve que dar uma polida, olha, não dá pra gente falar essas frases mais, tem um tipo de conceito que não tem que mudar. Vou te falar, eu sempre fiz muitas reuniões sobre isso, mas hoje a gente faz treinamento com pessoas de fora, profissionais que são qualificados para falar sobre esses assuntos. Neuroatendimento. A gente fala sobre linguagem, a gente fala sobre alguns assuntos, aborda como se sair, o que não pode falar, como tem que falar, porque isso é importantíssimo, porque você faz um bom trabalho. Mas para manchar a imagem de uma empresa também hoje é muito rápido. Rapidinho. É só você dar um vacilo, só você dar um mole. Entendeu? E às vezes porque um funcionário fez algo que você nem compactua com isso ou com aquilo, ou às vezes ele se expressou mal, sabe? Porque ele não teve essa educação, ele não, enfim. E aí a gente faz treinamento hoje e a gente mostra muito sobre a importância disso, entendeu? A importância do respeito, a importância da diversidade, a importância... Por exemplo, minha fachada, a gente fez uma alteração na fachada hoje. Eu vou falar sobre isso agora que eu passei lá na frente, tá bonitão. A gente fez uma arte na fachada, e a fachada, muito mais do que a arte que a gente fez, ela aborda a diversidade. Então, ali na fachada você tem hoje tudo voltado para o rock, que é o nosso estilo, mas você tem um cantor negro com black power, você tem um outro que era homossexual, você tem um outro que é branco com topete, enfim, diversidade, entendeu? Porque, na verdade, a gente atende, inclusive a gente atende até mulheres, sabe? Não é uma barbearia para homem, na verdade, é importante falar isso. Aqui a gente tem um estilo de corte de barbeiro, porque existe o cabeleireiro e existe o barbeiro. Então, o barbeiro ele é treinado para fazer alguns cortes, o cabeleireiro é treinado para fazer outros cortes. Então, se você é homem, se você é mulher, o que você for e você corta o cabelo no estilo de barbeiro, a barbearia é para você. Está pronta para atender. Então, a gente atende, assim, a gente tem 3 mulheres trabalhando lá, a gente tem mães que vão lá diariamente, com frequência, a gente tem esposas que acompanham maridos e a gente tem mulheres que cortam lá também. Então, é um ambiente onde eu preciso manter um respeito. E fora os outros serviços que a própria barbearia presta, né? Para mulheres também, tatuagem e tal. Então, Tem, você tem que ter um ambiente... Depilação a laser. Então, você tem que ter um ambiente onde elas se sintam confortáveis ali, mesmo entrando numa barbearia. E aí você vende bebida alcoólica. Vende bebida alcoólica e está fazendo depilação. Vende bebida alcoólica e um outro fazendo... Né, existe um exagero? Aconteceu já algum problema? Sim. Vocês tiveram que administrar isso? Tem como administrar isso? Como é que é? Existe. Na verdade, existe gente até que já chega lá alcoolizada. Hoje teve um episódio que 11 horas da manhã chegaram 2 mulheres alcoolizadas na barbearia, totalmente alcoolizadas, querendo cortar o cabelo, e o cabelo era cabelo longo, não era o padrão da barbearia, enfim. Todo estabelecimento está sujeito a isso, né? Você lidar com o ser humano é algo que parece que as pessoas, às vezes, elas querem ir ali para te afrontar, para criar um problema com você. E aí também você precisa treinar a equipe para poder se sair da melhor maneira. Porque uma coisa que você fala errado para essa pessoa já era, que ela está ali procurando problema. Mas esse excesso é raro de acontecer, sabe? Eu acho que quando acontece a gente consegue contornar bem, a gente consegue manter um padrão legal lá dentro, lá sem perder o respeito, sem poder... Um outro serviço que você presta lá é tatuagem. A pessoa foi, tratou a tatuagem, fez, não gostou, e aí? Existe isso? Existe um termo que ela assina antes. Precisa assinar um termo. Na verdade... Você já começou já com o termo ou depois que você teve problema que você fez o termo? Não, já é da tatuagem, já porque tatuagem, é algo que não sai, né? Então, assim, precisa realmente você tomar alguns cuidados
referente à parte de cicatrização, porque se a pessoa não cuidar também, a tatuagem pode ser bem feita. Se ela não cuidar, pode vir a ter problemas com a tatuagem. E você precisa botar ali alguns termos de responsabilidade da pessoa, que ela está entendendo o que ela está fazendo, está com vontade de fazer aquilo. E eu nunca tive problema com isso, não. Na verdade, a gente tem que saber quais os profissionais que a gente coloca lá também. Então, assim, os profissionais hoje são profissionais de qualidade que a gente tem lá dentro. Então, dificilmente... E a melhor coisa é o profissional que eu vou colocar na minha barbearia, que eu acho que é o que você faz, né? Você tatua com o mesmo cara que tá lá dentro. Sim, então, meu não tem tatuador. como, Aí, da outra vez, eu até contratei um cara que eu não tinha tatuagem dele. Eu nem tô mais afim de fazer tatuagem, tô com tanta tatuagem, joelho sem sentir dor. Já tem quanto já? Ah, não dá pra Dá saber. pra contar, Mais de 30, 40. Então, aí eu botei um tatuador lá e falei, pô, nem tava querendo fazer tatuagem, mas vou ter que fazer, porque senão a pessoa vai perguntar, ele fez qual tatuagem sua? Eu falo assim, pô, não tem tatuagem com ele não. Eu falei, você é cheio de tatuagem, não tem tatuagem com ele, então ele não deve ser bom, não. É Aí eu fiz duas logo. literalmente skin the game, botar a pele no jogo. Então... Aí eu já fiz duas logo, vai fazer, vou fazer duas logo. E mostra a confiança, né? Não, o profissional que trabalha aqui é o profissional que vai... Sim. Que eu frequentaria, né? Vamos dizer. A não ser que você não tenha tatuagem, beleza. Agora eu com tanta tatuagem não tenho uma daquele profissional, a pessoa gera uma insegurança. Corte de cabelo gera reclamação? Ah, cortei uma noite. Porque a pessoa geralmente, quando vai para uma barbearia, né, vai fazer o corte de cabelo, às vezes ela está querendo uma mudança, ela precisa dar uma levantada na autoestima, tem uma série de coisas que está dentro, agregado na hora do cliente que chega numa barbearia, né? Teve até um caso há pouco tempo, você deve ter visto, Sim, da mãe na que rede chegou social. pro barbeiro, ó, o cara mostrou a foto pro filho de 6 anos. Aí o cara fez totalmente diferente. Não, pro seu filho que combina é isso aqui, e não o que a cliente pediu. Então deve... Como é que Tem essa lidar por insatisfação? isso, Como é que lidar com isso aí? Nunca é 100%. Sempre a gente vai ter algum cliente satisfeito nesse sentido. Quando você escolhe bons profissionais e treina eles, por quê? Treinar eles é explicar. Às vezes você quer um corte de cabelo que não vai ficar bom, não combina. O seu tipo de cabelo é diferente do que você está mostrando na foto. Então, ao invés de você pegar e fazer para depois falar, ó, eu fiz, só que não ficou bom em você. Não, já conversa, explica, tenta mostrar o que fica bom para a pessoa. A gente tenta evitar esse tipo de problema. Então, tem gente que tem o cabelo crespo, que quer botar o cabelo para um lado que não vai. Tem gente que quer o cabelo, enfim, coisa que não vai combinar, que não vai conseguir. Ou vai sair bonito dali, amanhã já vai estar ruim de novo. Na esquina já está com problema. Sim, você vai chegar ali, vai fazer, vai secar, vai botar uma pomada e vai botar ele modelado. E amanhã? A hora que esse cara não tiver o secador, não tiver a pomada, aquilo ali vai virar uma tragédia. Então a gente precisa tomar esse cuidado para poder conversar. Mas existe algumas pessoas, algumas vezes também, que a gente teve problema com isso. Eu acho que assim, até um pouco de um resumo desse papo. É treinar, é trabalhar para diminuir. Minimizar. Acabar nunca vai. Aqueles riscos não ali, existe. porque realmente. 100% não vai ser nunca. Seja no trato com o pessoal, seja no atendimento. Dá para sobreviver com barbearia? Se eu não tivesse a participação na loja de tinta, só a barbearia, você sobreviveria bem? Teria uma condição de vida boa? Dá. Barbearia é um bom negócio, sim. Mas como você falou, tem que dar Tem um que dar trabalho, vida, né? Tem que dar vida, né? Dá um trabalho, mas é um bom negócio. Na verdade, assim, a barbearia nossa, hoje são 8 barbeiros trabalhando e tal. Então, se você vai abrir uma barbearia com 2, 3 barbeiros, dificilmente você vai conseguir sobreviver da barbearia. Então, a estrutura que se criou na barbearia, é o que eu estou te falando, é muito mais que um corte de barba. O contexto geral né? faz o negócio ser muito rentável, entende? Então, se você me perguntasse, Ciro, você abriria hoje um lugar que só vai cortar cabelo e fazer barba? Não. Nunca. Não abriria. Não quer Tem- dizer que tem não que vai dar agregar. certo, Mas mas tem você vai que ficar agregar. lutando muito ali para ganhar pouco. Quando você consegue agregar serviço, agregar vendas de outros itens, aí que fica o gostoso. Eu vejo que tem vários serviços. Então, você conseguiu agregar isso tudo. Sim. Isso é um resultado positivo. Né? Positivo. Vamos pegar agora, fazer um pequeno flashback do que foi falado aqui. E queria te fazer uma pergunta em relação à sua carreira como empreendedor. Na verdade, é uma pergunta dividida em duas, né? Porque assim, a gente passa, nossa Edivar, eu, você também, a gente passa no dia a dia por muitos processos de decisões às vezes difíceis, né? E por desafios também. Então, assim, dentro desse cenário dos dois, né, desses dois empreendimentos seus aí, você pode dizer qual o maior desafio e qual a maior dificuldade que você já passou e que você teve que manobrar ali para poder... Maior decisão, na verdade. Qual o maior desafio e qual a maior decisão mais difícil que você teve que tomar ali para poder, de repente, criar um novo rumo ou sair de uma encruzilhada? Fala pra gente aí. Difícil, assim,
Tem alguma coisa na Falar cabeça? uma coisa específica, assim, né? Ou se, por exemplo, talvez vamos facilitar aqui. Se você tem facilidade com a parte de comercialização, você tem dificuldade com impostos, com a parte contábil, ou você domina essas áreas todas, como é que você vai... Você já teve alguma dificuldade? Por exemplo, eu não gosto muito da parte contábil. Então, já passei por situações que eu tive que... Alguém gosta? Pedir reconhecimento. Tem gente que é tarada nisso aí, goza com número. Quem gosta Entendeu? É gente que goza quem com gosta é número. contador. Vê nota fiscal, goza. Eu sou mais de uma área produtiva, de ter esse contato com as pessoas. Com o Eu público. sou mais da área comercial também. Na verdade, a gente participa das tomadas de decisões de todas as áreas. A gente tem profissionais específicos que a gente confia em cada setor, mas a gente precisa entender sobre o que está sendo feito também. Até dentro desse processo da minha pergunta, assim, em relação à própria expansão, né? Que eu acredito, olhando de fora, deve ter sido um processo, como você falou, bem complexo. Dentro desse cenário, quando eu perguntei o desafio, se isso se encaixaria, talvez a expansão foi o passo mais difícil que você deu, ou até da Rockabilly, enfim. O desafio maior, e não tem jeito, assim, não tem um episódio específico, mas são pessoas. A aceitação da família foi tranquilo? De todo o grupo, dos irmãos, do tio que é sócio, dos primos, desse crescimento da empresa de tinta, por exemplo? Sim, eles apoiam, eles estão juntos também, eles gostam, Mas desde eles da incentivam. primeira iniciativa também, não, vamos. Sim, se vamos deixar, eles vão abrir mais loja também. Não teve empecilho nisso aí? Não, na verdade não. Na verdade, quem travava mais era meu pai mesmo. Bacana. Então, a mão de obra hoje é algo que o ser humano, né? Você tira, não só, eu estou falando da classe trabalhadora, não, nós mesmos. Nós somos cheios de mania, cheios de vontade, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal. Então, colocar isso ali, vamos supor, na empresa, na Neves Angel, são 150 funcionários. Você lidar com aquilo ali e fazer com que a equipe tenha uma maior produtividade, o maior rendimento possível, é o maior desafio, porque você tem pessoas ali, você não tem máquinas. Você vai criar um processo de produção, vai apertar o botão e vai acontecer. Então, você motivar aquela pessoa, extrair o melhor dela, a maior produtividade dela, você tem que ser psicólogo, você tem que ser um bocadinho de cada coisa. Está fortalecendo o que o Rafa está falando. Qual o maior duelo que você teve com seu pai já, por exemplo? Você estudou, fez administração, seu pai tinha uma administração lá atrás, tinha uma experiência muito boa com loja, mas teve algum momento que vocês tiveram que ter alguns duelos. Qual foi o duelo assim, que você sentiu, lembra que foi mais complicado? Só para a gente ter passar uma experiência. Eu sei que... Tá lembrando várias coisas ali. Passou um filmezinho, lembrou de algumas coisas. Então, a parte de eu conseguir a confiança dele, assim, antes a gente eram muitos embates, eu precisei suar muito e mostrar com resultados para poder conseguir conquistar a confiança dele. Não foi com conversa, Não é um processo de uma conversa só, né? É um processo demorado. Não foi, e assim, e como eu te falei, eu já cheguei a falar assim, eu não quero mais trabalhar com meu pai, chegar em casa chorando para minha mãe, eu não quero trabalhar mais com meu pai e tal, porque ele cobra, a cobrança dele é muito forte até hoje, o tempo todo. Posso estar viajando, que ele vai estar me ligando, me cobrando, me perguntando, e não sei o quê, enfim, é o perfil dele, é o jeito dele, Ele tá entendeu? quantos anos hoje, seu pai? Meu pai tá com 56. 56, 57. É da minha idade, novo, estudou né? comigo. Fomos da mesma sala. Novo? Então, Eu ou ele? E você já conseguiu aposentar ele ou ele continua frequentando o dia a dia da empresa? todos os dias. Na verdade, ele não consegue desligar da E qual a empresa. sua função exata? Assim, tem uma nomenclatura, assim, diretor? Sim, diretor comercial. Entendi. Mas ele atua e não consegue desligar hora nenhuma da empresa. Então, assim, ele está viajando, está me ligando, mandando mensagem, cara, vai descansar, desliga um pouquinho. Tá tudo Não, certo, ele fica, ele vivencia o negócio mesmo e tanto para me dar um suporte, quanto também é algo que ele gosta, é a vida dele realmente, e ele faz com amor. Então, assim, ele não conseguiria ficar afastado ou ficar um dia sem falar com o próprio negócio dele. Se ele viajar, ele tem que ter o notebook dele, ele tem que abrir, ele tem que ligar, ele A gente tem sabe que como é isso, né, participar. Rafa? Exatamente. É mesmo. Só muda o CEP. Só muda o CNPJ. Então, essa parte de conseguir conquistar a confiança dele foi muito importante para mim. E depois, hoje, você já vê o contrário, e eu fico muito satisfeito com isso, porque hoje ele não entra numa reunião sem mim. Ele não faz negócio sem me perguntar, entende? Até pessoalmente falando, se ele for vender um carro, ele me pergunta o que eu acho do negócio, ele me liga. Então, assim, essa troca que a gente tem hoje, eu vejo que foi uma conquista para mim. Foi algo muito importante para mim, como pessoa, como ser humano, como filho,
como profissionalmente falando, foi algo que eu lutei para conseguir e hoje eu vejo. Hoje ele quer, virou o contrário, ele quer minha opinião, ele quer se vestir parecido comigo, ele quer treinar como eu treino. Então, assim, hoje eu vejo que ele olha muito para mim com admiração. E muitas coisas ele quer fazer parecido com o que eu faço também. Então, assim, foi algo que eu conquistei. Eu fico muito feliz por isso, porque eu tenho até uma tatuagem aqui, foi a minha segunda tatuagem, que é meu pai e meu espelho. Então, eu me espelho muito nele, muitas coisas relacionadas a trabalho, relacionadas à vida e tal. E ver essa volta, que é onde eu falei assim, cara, eu consegui fazer coisas boas. Porque se meu pai hoje, que é a pessoa que eu tenho essa inspiração e tal, ele olha para mim e e quer ser parecido comigo e confia em mim, e me pergunta, enfim. E se eu falar assim, pai, hoje eu tô doente, não vou poder ir na reunião, ele vai desmarcar a reunião. Simplesmente ele não vai fazer, porque ele quer minha opinião naquela reunião, entendeu? E já tocou nesse assunto mais família, né? Pô, o Ciro a gente estudou junto a vida toda, eu sei, conheço bastante. E hoje o Ciro são 3 linhas de negócio, né? É a Neves e Rangel, a distribuidora, Rockabilly. Posto de gasolina. Que a gente vai entrar nisso já, eu vou deixar essa bola quicando. Mas falando um pouquinho de família, como é que é o Ciro pai e o que essa relação que você construiu e conquistou com seu pai, você quer levar para Benício? Está com quantos anos? 5 anos. 5 anos. Teoricamente você foi um pai novo, né? Sim, ali 26, 25 anos. Meu pai foi um pai bem novo também, com 23 anos já tinha uns 3 filhos. Já tinha uns 3, Já tinha 3. E o que você leva, assim, disso, do Ciro adolescente para o Ciro já... A relação que você construiu depois, o que você quer levar para Benício? Então, nessa parte pessoal, tem muito da minha mãe e do meu pai. Na verdade, esse equilíbrio que eles fizeram, da minha mãe ser super protetora, ser fechada com a gente, ser uma pessoa assim, incrível, maravilhosa, né? Divar. Conheço bem. Conhece bem. Um pouquinho. Então, e a parte do meu pai, da parte da disciplina, da educação, da cobrança, tentar pegar, extrair o que cada um tem de melhor para tentar ser um pouco disso, né? Porque se a gente olhar, cada um tem seu jeito, mas se olhar para os filhos, foram bons frutos, entendeu? São pessoas hoje que são bem formadas, são pessoas hoje que não dão trabalho, enfim, que aconteceram, sabe? Então, com certeza, o pai e a mãe têm uma importância muito grande nisso. Então, se poder ser para Benício um pouco do que eles foram para mim, é o que eu quero. E numa geração, né, que a gente está vendo um mundo que é diferente daquele nosso, né, quando a gente era moleque. Totalmente. Então, até a gente entender isso e trazer isso para os dias de hoje realmente, eu acho que é um desafio. Com certeza. Para a gente caminhar para o final, posto de gasolina, como é que entrou na vida de vocês, posto de gasolina? Posto de gasolina já tem um tempão já. Já tinha antes do Rockabilly, de tudo? Já tem uns 20 anos, Como é que foi? Já era uma outra tinta no negócio. Mas é da família ou foi seu? Não, é do meu pai e do meu tio. Tudo entendi. que é do meu tio, de negócio, é do meu pai, tudo é do meu pai e do meu tio. Eles não têm negócio separado. Separado. Não, tudo. É tudo junto. E posto de gasolina é onde eu tenho a menor atuação. Só para lembrar, eles herdaram? Não. Os dois? Eles dois começaram a loja Do de tinta? zero. Eles começaram a loja de tinta no quintal da casa do meu avô. Ah, sim. A casa do meu avô, eles pegaram um pedaço do quintal e fizeram a loja de Uma tinta. dúvida, todo mundo tem. Depois Eles foram... Não. Existia a Neves e Rangel, a Neves e Irmãos. Neves e Irmãos era muito forte Forte. em Campos e eles, na verdade, eles foram pro ramo de tintas, começando do zero. Eles começaram do zero, seu pai e seu tio. Tinha uma lojinha no quintal da casa do meu avô mesmo, aí foi para Matriz, onde é a Formosa hoje, começou com uma lojinha um pouco maior ali e começou comprando os prédios do lado e que tornou o tamanho da Neves Rangel que era ali, mas ela começou bem menor do que era. E aí vendia material de construção, um pouco de tudo, depois especializou somente em tinta. Então não teve a primeira geração, no caso a segunda agora a minha vindo, mas foi fundada com eles 35 anos de... Vai ter de terceira empresa. geração? Não sabe ainda, né? Não dá pra A saber. gente torce que sim, né? Mas a gente respeita muito também. Na verdade, quando você tem um negócio, um comércio, é claro que você quer que venha um sucessor. Se for de dentro da família, melhor ainda, né? É um sonho, né? Uma aula que Ciro deixa pra gente aqui, assim, é que tudo dele, ele vê o lado profissional. Eu sei até pelo lado da vida dele pessoal. Se ele vai mexer no apartamento dele, ele contrata um arquiteto bom para o projeto. Ele sempre valoriza o profissional que conhece aquele assunto, né? Sim, você tem a sua equipe de venda, existe um treinamento permanente para ele. Para o seu marketing, existe também. um marketing para expansão. Então, ele sempre busca um profissional. Ele é o gestor, mas ele sempre tem agregado o profissional. Ele não é o curioso. Isso né? reduz a margem de erro, gente. Exatamente. E é exatamente quando a gente fala aqui, eu acho que é até importante você ter levantado isso, porque a gente está aqui falando um pouco de mim, né? Eu sou o convidado,
Mas quando eu falo da dificuldade com mão de obra, é porque a gente é muito dependente da mão de obra. Eu não faço nada, exatamente nada sozinho. Praticamente toda execução não sou eu que faço. Eu planejo, eu faço reuniões e a equipe produz, a equipe executa, entendeu? Então, assim, tudo que a gente tem hoje é porque tem uma equipe muito forte com a gente, do nosso lado, entendeu? Então, assim, quando eu falo, às vezes, da minha história, é porque... Mas o que a gente criou de pessoas ao nosso redor, essa equipe que faz o negócio acontecer, às vezes eu não vou, fico um ano sem uma loja minha, por exemplo. Você entende? Sim. E como que essa loja acontece? Existem pessoas capacitadas que estão ali fazendo. Então, assim, sou muito grato também a todo mundo, desde meu pai, minha mãe, né, que são os principais, a todo mundo que nesse meio do caminho aí agrega e vai se juntando à nossa ideia. A base certo, familiar para ele é muito como. importante, né? A base familiar, a estrutura familiar é muito boa. Ele tem o pai cobrando, tem a mãe dando apoio, mas ele tem uma base familiar muito boa. E daí ele conseguiu seguir e ele veio, estudou, profissionalizou e trouxe profissionalismo para dentro da empresa, né? Exatamente. Ele trouxe... E quando você começa certo, trazendo as pessoas certas, sabendo identificar no mercado quem são aquelas pessoas, foi o que o Raul falou, você diminui a margem de erro. Lá no final não tem como dar errado. Ciro, olhando, você é novo pra caramba, cara, você é um jovem empreendedor aí. Futuro, cara, o que você tem a falar sobre o seu futuro profissional, pessoal, alguma coisa específica, alguma coisa que você queira aí contar aí? Já tem uma loja na capital que vai sair em breve. Esse ano ainda, a loja capital? Cara, a gente está abrindo agora uma Itaipuaçu e a gente gosta de dar um passo de cada Itaipuaçu vez. é bem pertinho já. Bem perto de... E é bem bonita a região. Eu não conheço. Eu acho que o próximo passo, sim, é a capital. A gente já está olhando lá, já estamos conversando sobre pontos lá para poder abrir realmente uma loja lá. E é um desafio porque é uma loja mais distante também, né? Mas profissionalmente falando, é o plano de expansão com a Neves Rangel. A gente não para por aí, a gente tem uma estratégia realmente, um planejamento de crescimento de quantidade de lojas, não só do crescimento nas lojas que a gente tem, mas quantidade de lojas e canais de atendimento também diferentes. Então a gente está explorando muito, não só a loja, o ponto físico, mas, por exemplo, a gente tem uma central de atendimento. Você liga para a loja de Maricá, a central te atende. Você acha que você está sendo atendido por lá, você está sendo atendido por aqui. Mas você quer transferência, fala com um vendedor específico, vai cair para lá. Então a gente tem uma central que distribui tudo hoje, enfim. A gente tem muita coisa para fazer na Neves Rangel ainda, tá? Na barbearia, muita coisa para fazer naquele espaço. A gente eu não tenho intenção de abrir outras barbearias ou de expandir nisso, mas tem muita coisa boa esse ano. Pô, é um ano que está vindo muita novidade. E, de certa forma, já é uma ousadia, que a barbearia dele não é numa rua, não é um eixo de comércio e serviço, é uma rua secundária, mas as pessoas vão lá, vão para a barbearia. Ninguém passa ali na frente e entra. As pessoas vão para ir na barbearia. Estava passando de carro à toa e via, não, vou parar, não. Ponto positivo e ponto negativo. Quando você está no meio de todo mundo, as pessoas estão vendo, estão passando e vão entrar. Mas o ponto positivo para mim é que eu nunca iria conseguir uma estrutura daquela que eu tenho. Daquele tamanho. Daquele tamanho, enfim. Então as pessoas ser longe do comércio fez com que eu conseguisse ter um espaço maior e explorar melhor esse espaço, criar uma experiência melhor. Então hoje o diferencial meu não é estar bem posicionado, é a pessoa entender que ela vai pegar o carro, vai parar na minha barbearia porque ela vai viver uma experiência. Fomos felizes nos pagodinhos ali atrás. Fomos felizes. Tem muita história que acontece aí. Essa é a parte complicada do podcast que não deve ser falada aqui. Esse é o CDL menos ele, tá? Não é CDL mais, não. Não, mas foi tão boa a história de Ciro trouxe para a gente aqui nesse crescimento. Legal. E a gente viu o investimento de um jovem desse aqui, a gente fica até me sentindo uma merda já aqui. Nessa idade já cresceu assim pra caramba, depois a gente se sente uma merda. Mas é um bom exemplo para todo mundo que está assistindo a gente aí, né? De ver como que dá para desempenhar, dá para desenvolver. Exatamente. Porque, Ciro, a gente tem... muitas pessoas mandam mensagem para a gente que assistem aos nossos podcasts, mesmo para pegar inspiração, para ver histórias e até há muita motivação das pessoas que empreendem depois que assistem os podcasts, né? Foi assim com todos que aconteceram. Eu tenho certeza que o seu, assim, em relação a gente tem um público também de sucessão, inclusive na CDL, a gente tem muitos jovens, a gente está nesse processo de transição, a CDL jovem também veio para isso. E o seu exemplo, né, quando você contou, né, de como é que seu pai lidou com a sucessão, desde o início, planejado, pô, isso é fantástico. E a gente já tinha vindo, o Joilson também
fez isso lá no Sim, Super Bowl, parecido o processo. Então, pô, isso é fantástico e fica um exemplo aí que deu certo, mais de um exemplo, mais de uma empresa aqui em Campos, né? Parabéns Outra coisa aí. legal também é a descentralização, né? Ele tinha a loja no centro, tem a loja no centro ainda, na área central, na Rua Formosa, que é um rua super movimentado, mas você foi para Guarulhos, vocês foram para bairro, né? bairros, vocês descentralizaram e vocês conseguem absorver esse movimento, né? Esses bairros estão vivos, né? Os bairros devem crescer bem, né? Sim, Anualmente, sim. né? Existem consumos de bairro, né? Chama bairrista. E tem os consumos dali, a gente precisa participar disso. Entendeu? Então, está ali não só para atender a população daquela região, mas também como se fosse uma proteção de mercado. Você vai cercando. Então, assim, como a gente faz o estudo de ir para uma cidade e ver onde está a oportunidade, quando o cara vem para cá e vê uma Neves Rangel com 5 lojas, com a estrutura que tem, ele pensa 2 vezes se é viável abrir aqui ou não. Para sua continuidade no centro, para ter sucesso, para tudo, você teve que dar conforto. Você teve que gerar estacionamento. Você que teve que preparar todo um conforto para o cliente, né? Sim. Você não ficou dependendo de poder público para isso. Isso foi muito legal que você citou mais Legal, cedo. ótimo. Né? Porque isso aí que a gente tem que ver. E até Vai você virar vê- corte isso aí. É. Corte. E até você vê as lojas de bairro não deixam de ser menos atendidas. Você tem, a gente pode falar, o gerente da Princesa Isabel é um cara diferente, né, que é amigo nosso. Você vê que são pessoas importantes mesmo afastado do centro, mesmo não sendo a A loja qualidade principal, da equipe, a você estrutura mantém é a a mesma. qualidade. Isso aí. Tem uma coisa legal que você citou aí. O Ciro tem essa peculiaridade, você sabe, de contratar muitos amigos, né? Assim, pessoas que estão no convívio, né? Você faz isso? E aí, como é que é isso? Assim, Então, vamos Eu lá. acho isso complicado, hein? É muito complicado, na Você que já tinha verdade. acabado, já vamos voltar. Esse assunto é importante. É verdade. lembrou bem. Para ter contratação hoje, eu vou muito para o lado profissional e você tem que ter um entendimento sobre o perfil da pessoa, certo? Então, existem alguns amigos no negócio, mas para entrar, eles não são escolhidos por mim. Eles participam de um processo seletivo. De seleção, de Igual triagem, a do todo RH, mundo. tem igual a todo mundo. E às vezes a gente tem pessoas próximas a gente que são boas e são pessoas de confiança. Isso ajuda. Mas não confunde a amizade, não, lá na frente. Você tem um evento, tem uma festa... Pode ter certeza que se ele confundir, na verdade eu já tive e já mandei embora, eu já tive e já chamei atenção, já tive de suspensão, enfim. Eu não confundo, deixo muito claro isso para quem está trabalhando, ele está ali profissionalmente falando, e se ele confundir, infelizmente, eu acho que vai ser um erro dele, porque na verdade ele já entrou sabendo como que é o procedimento da empresa, que ali a gente está falando não de amizade ou de parte pessoal, e sim de parte profissional. Então, se estiver dando resultado profissionalmente falando, Se estiver ótimo. entregando. Se não, a gente continua amigo, mas não trabalhando. A gente precisa da entrega. Isso é importante. E Eu quero saber saber sobre separar resultado. Eu não quero saber se você é gente boa ou não é. Eu quero saber se você me dá resultado, se você produz bem, se você é comprometido. Eu posso encontrar Se com está você dando uma na oportunidade noite. de trabalho a ele tem que honrar aquele trabalho ali que você está Eu oferecendo a vou ele. encontrar com você Complica. na noite e a gente vai beber junto, mas amanhã eu quero resultado. Sim, existem algumas coisas, por exemplo, a gente tem equipe hoje que só faz balanço. Então, a equipe fica rodando as lojas para fazer contagem de estoque, que é algo que precisa ser controlado de perto. Sim. E aí, como você vai confiar, eu não participo da contagem, acontece depois do horário, como você vai confiar isso? Então, assim, tem uma pessoa de confiança minha, que já era um amigo meu, que se encaixou bem nessa função. Então, existem algumas funções que vale a pena você ter alguém de confiança que não confunda, lógico, a parte do pessoal E o processo de profissional. integração que vocês fazem também, ele dá uma bela podada, acho que nessa relação, né? Porque a pessoa não chega lá de Ele não paraquedas chega- e só amigo exatamente. desse, não. Tem um isso processo. aí. Ele não processo entra de através de seleção, mim. Quando ele entra, ele já entende. Exatamente. Ele já entra sendo entrevistado por outro, ele passa igual a todo mundo, ele faz treinamento igual a todo Ele mundo. disputa o cargo com Ele vai outro. disputar igual. Ele não chega e fala assim, eu quero esse aqui porque é meu amigo, não. Entendeu? Como vários amigos já tentaram entrar e não Não conseguiram. teve jeito também. Olha só, Ciro, nós temos um patrocinador que é Cicred. Aí, tá vendo? Ótimo. O Parece podcast é até dele comigo, mais, tem. Cicred, por exemplo. Quer dizer, é quase Ciro Cred, né? Daqui a pouco, quem sabe? vezes é quem dele sabe também. Pode botar uma cooperativa, né? Ciro Cred, daqui a pouco esse investimento todo pode criar Ciro Cred, né? E aí? Pablo, você vê aí o que é que o Cicred mandou pra gente aí, pra você. Pra gente não, pra você, né? Obrigado, Cicred. Tem bonezinho pra caminhada, mas não vai desfazer o cabelo Só não igual pode usar, tapar o penteado. Senão né? desmonta ali. Mas tem facilidade que tem alguém lá pra fazer esse negócio aí. Ó, bacana. Mais uma canecazinha. Caneca. Agora baixa isso aí, nós vamos agora fazer o nosso brinde de... Foi muito bom, aprendemos pra Aí, caramba pai, aí, esse Ciro. cara tá mandando mais. Ó, Aí, ó, tá porta-cartão, aumentando. canetinha. Ciro caneta. teve mais moral que a gente. Os outros não ganharam isso não, hein? O negócio tá bom. hein? Os outros não ganharam isso não. Brinde. Brinde aqui.